Eu estava determinado a pôr um fim na minha vida naquele momento. Olá, como você está? Tudo bem? É uma honra ter você aqui. Obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que você curta, compartilhe essa experiência de vida que eu vou falar para você agora. Para você que não me conhece, eu sou o Leandro Moraes e eu tenho nesses últimos dias compartilhado as minhas experiências de vida, porque eu acredito que essas experiências de vidas compartilhadas, por mais difíceis que elas sejam, elas mudarão a vida de outras pessoas também, de uma forma em geral. Eu estou no Instagram, eu estou no TikTok também. Você pode me achar, o Leandro Moraes Oficial. Procura lá. E lá tem outras histórias de vida também que eu tenho compartilhado diariamente com as pessoas que estão comigo, ok? O ano era 2007. Foi quando eu voltei para o Brasil, morava em Madrid. E eu decidi que era hora de voltar ao Brasil depois de 2 anos morando na Europa. E me sentia já muito frustrado, eu me sentia muito triste, né? Uma tristeza muito profunda. Mas quando eu cheguei ao Brasil, eu fui acolhido pelos meus parentes, meus familiares, e isso me fez dar um ânimo. Mas eu sempre fui um cara muito brincalhão, muito alegre, muito comunicativo e nunca deixei transparecer de forma alguma que eu tinha uma dificuldade psicológica naquele momento, que eu estava entrando em uma profunda depressão. Passou-se alguns meses, eu comecei a namorar uma menina e nesse momento que eu comecei a namorar essa menina, nós fomos pressionados a casar, né? Porque a família era religiosa e, enfim, nesse momento da vida a gente decidiu que a gente tinha que dar um jeito. Só que, mesmo eu tendo voltado da Europa naquele momento, eu não tinha dinheiro para casar. Eu não tinha condições de fazer um casamento, eu não tinha condições de ter uma casa ou coisa do tipo. Tinha 20 anos de idade na época, e já ia para os meus 21 anos, então para mim era muito complicado, estava muito pesado. Quando eu fui deixá-la em casa, a gente conversou e ela, sem saber, né, ela ativou em mim um gatilho da depressão, da sensação de incapacidade. E ela me disse que eu não precisava ligar para aquilo, eu não precisava me importar com aquela pressão que nós estávamos sofrendo, que quando eu tivesse condições, nós tivéssemos assim aptos, que nós poderíamos casar de boa, que ela não ligaria. Aí eu falei, tudo bem, conversamos e tal, nos despedimos e eu fui embora. Quando eu virei o carro, eu estava extremamente magoado, chateado e comecei a chorar. Comecei a chorar profundamente de uma forma que eu nunca tinha chorado na minha vida. E aquela sensação que só quem já teve depressão sabe, ela me invadiu de uma tal forma que eu não consegui controlar. E eu sou natural de Vitória, Espírito Santo, e em Vitória tem alguns pontos turísticos e quem já passou por lá conhece muito bem. Eu estava a 5 quilômetros de uma ponte chamada Terceira Ponte. Ela fica entre o Morro do Moreno, entre o Convento da Penha. Eu estava a uns 5 quilômetros da ponte e resolvi atravessar a ponte, mas não para ir a Vitória, para parar no meio da ponte e me jogar lá de cima. Nesse momento, eu chorava bastante, incontrolavelmente. Eu só pensava como a minha vida estava ruim, como que eu ia fazer para consertar aquilo, e eu conversava com Deus. Eu falei, eu tenho certeza que esse momento vai acabar e ele vai ser agora. Eu parei o carro em cima da ponte, deixei os meus documentos, né, acima ali do volante. Liguei o pisca-alerta, saí do carro. Eu lembro que naquela noite, eram umas 11 e pouco da noite já, tinha uma lua cheia, a lua refletia na água, era uma visão até bonita. Eu olhei para baixo e disse, bem, daqui com certeza eu não vou sobreviver. Porque a ponte, para quem não conhece a ponte, ela tem mais ou menos uns 75 metros de altura, então é bem alto. Infelizmente eu tive essa má ideia de querer pular ali de cima. Nesse momento que eu estava ali, conversando com Deus, parou um carro atrás do meu e era um carro de guincho, né? Tinha 2 rapazes dentro, um com a camisa mais clara, uma espécie parecia branca, e o outro com uma roupa mais escura, mais alto. E esse com a roupa branca, ele veio caminhando até mim, tentando me convencer a desistir daquele ato de loucura. Perguntou se o carro estava bem, que ele podia me ajudar, descer com o carro, que era para eu ir até ele.
E eu estava numa distância de mais ou menos 1,5 m à frente, né, do carro ali, encostado na mureta. E o cara tava com a mão no capô, no rumo ali da roda, da dianteira ali do carro, do lado do motorista. E ele gesticulava e pedia para eu vir e tudo mais, mas eu estava determinado a pôr um fim na minha vida naquele momento. Foi quando eu tive a última conversa com Deus. Eu falei: Deus, dizem que quem se mata não vai para o céu, mas antes de eu ir para o inferno, o Senhor vai ter que me julgar. E quando o Senhor me julgar, eu vou falar na sua cara que eu pedi a sua ajuda e o Senhor não me ajudou. E botei a mão na mureta e pulei. Naquele momento, tudo tinha acabado, tudo tinha passado. Eu quero parar aí nesse momento porque um pouco antes de eu me jogar e que eu estava falando ali com Deus, veio uma voz, ficava uma voz na minha cabeça o tempo todo falando: olha, você precisa se jogar, você precisa acabar com isso, seus problemas vão acabar. Agora que você está aqui, você não pode desistir, mas você tem que fazer isso. E imagina os seus familiares agora sabendo que você esteve aqui para se jogar e você não se jogou. Imagina seus amigos, imagina o que eles vão pensar de você, que você enlouqueceu. Então, para você não ouvir nada disso, resolva logo isso. Pule e seus problemas vão acabar. Então, aí eu volto naquele momento que eu falei com Deus e resolvi pular. Botei a mão na mureta, botei o pé e pulei. Quando eu pulei naquele momento, esse mesmo rapaz que estava com a mão lá no capô, lá na roda do carro, eu escutei o chiado do tênis dele e ele veio numa velocidade que eu até hoje não consigo entender como que ele conseguiu fazer aquilo. Quando eu estava caindo, ele veio correndo e ele passou a mão, sabe, entre os meus braços e me jogou para dentro da ponte de novo. E eu sem entender aquilo, como que uma pessoa pode ter coragem de fazer aquilo, sabe? Aquele ato de coragem, porque da forma que o meu corpo estava já muito assim à frente, né, já caindo, então certamente nós dois poderíamos ter caído lá embaixo, mas por algum motivo essa pessoa não pensou nisso. Ele só teve esse lapso de rapidez, me puxou para dentro da ponte. As outras pessoas que estavam em volta já chegaram, começaram a me segurar também. E eu tava mole porque para mim eu já estava caindo lá embaixo. E aí eu paro um momento, que é até um momento engraçado, foi quando eu, no meu ato de loucura, né, fui resgatado e aí eu comecei a chorar mais ainda e eu olhava para baixo, não olhava para a cara de ninguém e eu perguntei pro cara assim: você tá maluco, cara? Você tá doido? Por que você me segurou? Eu mandei você me segurar. Alguém pediu a sua ajuda? E foi nesse momento que ele falou comigo assim: cara, você tá pulando de uma ponte e eu que sou maluco, eu que sou doido. Cara, faz o seguinte, fica quietinho, você tá seguro, daqui a pouco as coisas vão se resolver. E aí, nesse intervalo, já veio uma ambulância de Vitória para Vila Velha, né? A ambulância da ponte. O enfermeiro, o médico, não sei, pulou ali já mesmo onde eu estava ali, de um lado para o outro da ponte, no sentido para o outro. Pulou, já veio, né, para saber o que tinha acontecido. A ambulância foi dar a volta para poder vir de Vila Velha a Vitória, para poder me pegar e levar lá para baixo. E aí juntou umas 5, 6 pessoas e me jogaram. Um abriu a porta, os outros foram me empurrando até que eu entrasse dentro da ambulância e fosse trancado lá com o enfermeiro. E um rapaz muito simpático, sabe, se compadeceu daquele momento e eu não olhava para ele, eu só chorava. E ele tentando compartilhar a história de vida dele comigo também, para que eu me convencesse de que aquele caminho que eu estava tentando tomar não era o melhor caminho. E aí ele disse para mim: olha, você precisa me dar um número de telefone de algum parente seu para vir te buscar, porque nós não vamos liberar você, você não tem condições de ir embora, você não tem condições de dirigir, então precisamos ter aí um parente seu aqui. Aí
Eu dei o telefone de um amigo e ele ligou, o telefone do amigo estava desligado. E aí eu tive que dar o telefone. Eu falei que eu não queria dar o telefone dos meus parentes. Ele falou que se eu não desse o telefone dos meus parentes, se eu não desse o telefone de alguém que pudesse vir e me buscar, que eu iria para o hospital, passaria por um psiquiatra e ficaria preso ali até que algum parente viesse me buscar. Então eu resolvi dar o número do telefone da minha irmã, ele ligou para ela e ela foi até lá. Mas o rapaz que estava com ela e um amigo. Nesse momento, quando ela chegou lá, ela conversou com ele, ele explicou tudo o que tinha acontecido para ela e depois ela compartilhou comigo a história do que eles conversaram, né? E quando ela me viu, ela ficou muito surpresa porque ninguém imaginava o Leandro alegre. Como que, como que isso aconteceu? Por que aconteceu? O que estava acontecendo que ela não entendia? Ela só me abraçou e disse: Meu filho, o que você fez? O que você fez? Sabe? Aí me levaram, não quis conversar com ninguém, sentei no banco de trás do carro e me levaram para casa. E aí foi a conversa da minha irmã. Ela disse para mim que quando ela chegou, ela conversou com o enfermeiro e ele explicou todos os passos que aconteceu comigo lá em cima. E ela falou assim: Puxa vida, que coisa incrível, né? O cara salvou meu irmão. Eu queria saber o nome dele. Ele deixou o telefone, falou o nome, onde achar ele, para eu agradecer ele por ter salvo a vida do meu irmão. E uma coisa curiosa naquele momento foi que o enfermeiro disse para ela que ele não havia deixado o telefone, nome, não havia se identificado, o carro do guincho não tinha identificação de número de telefone, não tinha identificação de nenhuma empresa. Simplesmente ele só me pôs dentro da ambulância e foi embora, e sumiu. Ninguém teve notícia do rapaz. Foi um momento muito difícil da minha vida. Eu acredito que você possa estar passando por isso agora. Um parente seu, um familiar, um amigo seu possa estar passando isso. E eu fiz esse vídeo, eu decidi abrir essa minha experiência com vocês, porque pessoas muito capazes, pessoas incríveis, seres humanos maravilhosos e que se acham pessoas incapazes, não conseguem dar o passo que precisa dar. E por isso também eu estou compartilhando essa história para que outras pessoas sejam salvas de si mesmas, que elas consigam identificar esses traumas, que elas se abram com as pessoas, porque a partir daquele momento eu não tomei remédios psicotrópicos para controlar aquele problema, mas eu resolvi conversar com as pessoas sobre aquilo. Eu resolvi que eu ia viver minha vida, ia deixar aquela ideia de lado. Nunca mais tive esse pensamento de gerar minha própria vida, mas eu sei o que é passar por isso, eu sei o quanto você está sofrendo, eu sei o que você pensa, como você se sente. E por entender isso, que eu estou pedindo a você que você converse com alguém, se abra com um amigo, um familiar, um desconhecido e esteja aberto a mudanças, esteja aberto a uma novidade de vida. Vai na raiz desse problema e arranca essa árvore fora e planta uma nova árvore, um novo começo. Dê essa oportunidade para você. Você é uma pessoa incrível. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai conseguir ultrapassar essa barreira. E eu sei que muita gente perdeu família, perdeu amigos, perdeu parentes, principalmente nessa questão aí desse vírus que teve aí. E eu sei que você se sente mal por isso. Eu tenho, para quem não sabe, eu tenho 6 irmãos, já morreram e eu sei que é muito difícil passar por isso. Mas eles estão em algum plano, olhando pra gente, vendo que a gente seguiu em frente. Que o que nos resta de vida aqui, a gente está fazendo valer a pena cada minuto, cada segundo, cada momento. A gente está conseguindo viver. E eu lembro sempre daquele passo a passo do nosso batimento cardíaco quando nós estamos no hospital, sendo monitorado. O que nos faz viver o alto e baixo da vida. Então, hoje você que está embaixo, sabe que daqui a pouco você vai estar em cima. Então, busque como está em cima. Seja feliz só porque você existe. Isso já é o suficiente para você e para outras pessoas. Isso é incrível. Busque o melhor.
Aqui nesse canal eu falo sobre traumas, bloqueios e como desbloquear isso. Então você que tiver alguma dúvida pode me procurar e eu vou estar disposto a ajudá-lo sempre com as minhas experiências, ok? Curta, compartilhe o vídeo e faça desse vídeo algo que você vai dar um basta nesse seu momento. É o que eu acredito. Forte abraço, fica com Deus e que tudo se resolva.